Direito e Literatura está de volta para debater o tema modernidade. O Bastidores aqui está bem animado sobre a questão dos marcos, por exemplo, Descartes, o precursor da fundação da modernidade, enfim, penso, logo existo. Afinal, como isso se dá? Eu introduzi uma discordância Sim. de a gente supor que o centro da modernidade é o advento da razão. A razão é uma resposta a um outro problema. Sim, a razão se torna o referente da conquista da autonomia, da liberdade, né? Mas ela já é uma resposta. Do meu ponto de vista, o que determina o surgimento do que se chama modernidade é uma mudança que tem como resultado um problema. Resultado, eu descreveria isso como Marx chama o sintoma. É o primeiro que fala em sintoma, que ele tem uma descrição disso. É o surgimento do indivíduo desprovido de tudo. Tá? Ele está desprovido de tudo, ou seja, o sistema hierárquico vai caindo, a relação com os ancestrais vai se dissolvendo, né? Se ele está desprovido de tudo, ele está à mercê. E no que ele vai se agarrar? Ele tem que se fundar em si mesmo. Isso, a razão é uma tentativa de resolver esse problema. E nesse sentido... Quer dizer, o mundo começa a ser dito a partir Isso dele, que vai constituir é o interno que... a interioridade, Isso. né? E vai constituir a subjetividade moderna, né? Que é uma tentativa de resolver essa condição de estar desprovido de tudo. E nesse sentido que Rousseau é exemplar, porque ele está sozinho, né? Isso ele insiste. E Rousseau vai introduzir algo que interessa ao direito e a todos nós, que é o surgimento da esfera pública e da opinião pública. Em Rousseau, isso se faz pela sensibilidade paranoica de Rousseau, né? Então, Rousseau vai descrever constantemente o surgimento dos complôs. O que é o complô? Eles dizem isso de mim. Quem são eles? Né? É anônimo. Né? E Rousseau está se debatendo sempre contra essa opinião pública que o persegue. Né? Ele é o que descreve de um modo assim fantástico isso que nós vivemos hoje, o império da opinião pública. Né? Isso, sem dúvida. Tá vendo? Eu diria que uma palavra decisiva para entender a modernidade, na linha do que o Mário estava dizendo, e aqui coloco outros autores, para a gente ver que colocar em Descartes é didático, mas não explica o fenômeno. A palavra eu acho que seria imanência. Quer dizer, o que acontece é um caminho das soluções transcendentes para as soluções imanentes. Sim. Então, e é o que é o movimento da ciência. O movimento da ciência vai tornando tudo mais imanente, mais palpável pelas experiências. Então, nós estamos numa direção de imanência, e essa direção de imanência precisa de amparos. E esses amparos não são mais amparos transcendentes. Então, o racionalismo usou a razão, mas outras correntes não usaram. A corrente do empirismo inglês, por exemplo, não estava no racionalismo. E é parte da modernidade, mas está na mesma direção, no mesmo diapasão, que é o diapasão da imanência. Esse movimento não é um movimento que nós terminamos de concluir. Então, nós vamos falar em outras coisas mais adiante, pós-modernas, etc. Acho que nós estamos ainda na mesma direção, né, que é a direção da imanência. Somos capazes de tornar as coisas imanentes. E para voltar ao tema do conhecimento, quando a gente começa nessa direção imanente, o que nos falta? Nos falta o recurso a algo absoluto que nos resgate. Portanto, a angústia estava lá, só que ela podia ser resgatada de algum modo. E agora ela tem que ser buscada em mim mesmo. Ela tem que ser buscada no mundo, ela tem que ser buscada nos afetos, ou na razão, ou no que seja. Né? Os regimes têm que se cuidar de si próprios. Né? Então, os governos têm que se fundar em si mesmos. O direito aparece, é tudo fundado um pouco em si mesmo, tudo em si mesmo.
E essa é uma situação que da qual nós não podemos ser resgatados por, né, uma mão divina que nos tira a dor. Sim, Não mais, né? Quando a gente observa, assim, essa afirmativa de que essa obra é a obra que rompe com a tradição do romance escrito até então, e se calca exatamente na ideia desta interioridade que se expõe, né? Então, o fato de ser o primeiro romance onde nós temos a própria construção do romance como uma análise psicológica, todo o movimento psicológico dessa subjetividade da Princesa de Clèves é o que constitui o romance. O romance é isso. O romance não são ações fabulosas, intervenção de deuses no destino, peripécias inúmeras. Os romances, em geral, que tinham aí 5.000, 6.000, 8.000, 15.000 páginas, uma aventura depois da outra. Não, é um romance pequenininho. É ela consigo mesma, Quase... ela com os problemas e caindo numa espécie de mundo novo. E que eu só tenho a mim mesmo. É a questão da certeza de si, do pensamento pensante que vai se desenvolvendo. Né? E coisas do tipo, coisas do tipo, estou vencida e dominada por uma inclinação que me arrasta contra a minha vontade. O temor de não ser sempre senhora de meus sentimentos. A aflição tão violenta de quase perder a razão. A dor da princesa, diz o narrador, ultrapassava os limites da razão. Ela diz, as paixões me podem conduzir, mas não cegar-me. Quer dizer, eu tenho que resistir e ser moderno. Em outro momento, olhem só o que é isso. Seus pensamentos eram tão confusos que não os tinha nenhum distinto. Muito legal. Muito peculiares, porque ninguém se estranharia na modernidade o seguinte, antes da modernidade, de não ser absolutamente senhor de si. Era normal não ser senhor de si. Sim, era normal. Tinha o senhor Deus, tinha o senhor feudal. Tinha a sorte, tinha, né, a fortuna, tinha essas coisas todas. E aí, de repente, não, nós temos que ser senhores de nós próprios. E obviamente, nem todos. O cara se te vira. Isso. Te vira. E mais, e faça certo. Né? Então, esse espírito apolíneo, assim, de que a gente pode determinar as coisas, é muito angustiante e é vão, no meu modo, completamente vão. Então, é interessante olhar os outros períodos da história e perceber o seguinte, aqui se teve a impressão de que a gente poderia e deveria ser dono de nós próprios, por um ato reflexivo. Olhe para dentro de si mesmo e descubra quem tu és. E, na verdade, a gente, essa ideia de que nós temos algo lá, que é um núcleo duro, e que a gente pode descobrir, também é uma ideia que a gente vai aprendendo com os romances e com a literatura, que vai construindo, aos poucos, a linguagem reflexiva, pela qual nós podemos falar conosco próprios. Para incrementar um pouco, poderíamos dizer, então, que, como muitos dizem, o Heidegger tem um modo de ver isso, o Gert Borheim tem um texto que ele faz aquela bem didática de visão, quer dizer, você sai do mundo das essências da coisa, da cartografia, para a consciência. Então, em que momento nós falamos, então, de modernidade, sujeito, do modo brilhante, como vocês estão trabalhando isso a partir da literatura, e pode-se dizer, então, que é a formação do modo como esse sujeito se coloca no mundo, que depois vai se chamar isso de filosofia da consciência. Bom, nós podemos falar de filosofia da consciência em duas... Ou podemos deixar isso para depois, para não atravessar ainda. Tá, mas podemos dizer só em duas vertentes, porque uma vertente vai nos interessar mais. Como nós falamos de filosofia da consciência, aqui nasce a ideia de uma consciência, porque quando nós falamos também de um sujeito moderno, esse sujeito tem uma consciência, ele pode consultar, etc. Ele vai explicar o mundo. Ele vai explicar o mundo, mas então nós temos uma... O mundo não é o que está dado, mas ele pode dizer o que o mundo é. E isso tudo depende da consciência no sentido cognitivo. Então, essa é uma dimensão. E a outra dimensão é essa dimensão da filosofia da consciência como uma filosofia mais existencial. Quer dizer, a existência que nós temos, que é o mundo interior. Né?
E aqui há muito o que dizer, e o Heidegger vem bem a calhar, porque esta situação do caminho à imanência é o caminho que termina com nós estamos aí, né? Quer dizer, do ser aí no sentido, nós estamos colocados nesse mundo. E o que desafia o Goethe, né? O Mefistófeles, é o quê? É o mundo, na verdade. Porque o mundo está sempre seduzindo o Fausto. Com possibilidades de conhecimento, com amores, com prazeres. E é isso que é o desafio. Mundo, me dê um dia em que eu queira estar parado eternamente. E esse dia não acontece. E o homem frente à natureza, né, também tem uma passagem de como eu vou dominar essa natureza. Que, aliás, é a segunda parte. É a segunda parte. A segunda parte do livro é muito sobre a questão da angústia, né? Isso. Eu acho que aí entramos no problema que é a vivência do conflito, da contradição tomada subjetivamente. Isso é um traço do homem moderno. Deixa isso mais claro para o nosso telespectador. A contradição que se dá no social, as lutas de classe, as desigualdades, etc., ela tem um nível que é uma contradição que é vivida subjetivamente. É a contradição de eu comigo mesmo, né? Que é o surgimento da angústia, da dimensão da culpa, da autodestruição, né? Como tentativa de resolver esse impasse. Diríamos não o surgimento da angústia, mas a tematização da angústia. Porque sim. ela existia, mas não estava nomeada. Não estava nomeada. Mas talvez, Mário, a gente pudesse pensar que a culpa também existia. Imagina, nós estamos falando de um mundo que já tinha 1.500 anos de cristianismo. Sim, né? só que era uma culpa... E antes disso o judaísmo, então a culpa estava lá. Era uma culpa vivida como externa, entende? Isso, ela pode ser resolvida e ela deve ser resolvida por uma perspectiva externa. O problema é quando você traz para dentro e você perde esse recurso. O primeiro movimento de interiorização e de nomeação dessa culpa interna nós vemos em Santo Agostinho, né? Que é lá o fim do Império Romano, né? Antes da Idade Média, vamos dizer assim. Que é aquela questão clássica, né? Não vou dizer nenhum chavão aqui, mas é o mestre interior da verdade. Exatamente. Essa noção que é reapropriada depois, mas que é fundamental. Então nós vamos ter, de um lado, nas filosofias da consciência, no advento da consciência, a produção que eu digo é um delírio de que eu sou autônomo, né? De que eu sou sozinho e faço por mim mesmo, que começa em Descartes esse delírio de autonomia, que é um traço da modernidade, é um delírio de autonomia, então, porque é uma negação de que, de fato, nós sempre estamos enraizados numa história, num grupo familiar, né? Bom, o tempo é uma invenção moderna. O sujeito podia levar 200 anos para fazer uma igreja, podia levar 300 anos, o sujeito fica sentado. E você nota isso, né? 60 anos para escrever um livro. 60 anos para escrever um livro. Você está em casa, eu tenho uma casa na minha dacha, na montanha. Se eu não vou para lá, o tempo passa muito mais devagar. Eu venho para a cidade, eu tenho que gravar o direito de literatura, saio correndo, depois tem a aula, etc. Tem que ir... Então, como agora, que assim, o tempo passou tão rapidamente, passamos 38 segundos do tempo do intervalo e a gente volta logo.